E o Papo Condominial Cast é um oferecimento especial, olha aqui, ó, oferecimento especial do grupo Pro Security, tá? Tá aqui o QR Code no canto esquerdo da tela, ó. Então, já começa apontando o teu telefone aí, teu celular, teu tablet, tá? QR Code aqui no canto esquerdo da tua tela, tá? Grupo Pro Security está aqui conosco, tá? Oferecendo o Papo Condominial Cast. E nós temos ainda o patrocínio da Plim Condomínios, tá? Vou falar um pouquinho da Plim Condomínios um pouco mais pra frente, assim como todos os nossos oferecimentos e patrocínios, mas neste momento cabe a mim citar e agradecer imensamente, que sem essas empresas a gente não conseguiria entregar esta experiência única no mercado condominial que o Papo Condominial entrega. Junto com a Eletromídia no seu prédio, a Eletromídia está aqui conosco também, tá? O pessoal da VRP Premium também está aqui conosco, apostando mensalmente e entregando o melhor conteúdo para você. E o que dizer da Empresta Capital, que também está aqui conosco, além do grupo PPA. Condomínio era patinho feio, Jailma. O condomínio era algo na nossa área, né? Eu lembro, e me coloco naquilo, eu falava assim, eu sou advogado de condomínios, né? Tinham essas situações. Nossa, condomínio? Você vai ser síndico? É louco, você é louco, né? Os bancos acadêmicos, Jailma. Então você imagina, essas pessoas que estão, teoricamente, as pessoas que ainda passam por todo um processo, que são afortunados, que graças a Deus, né, conseguem ainda galgar e sofrem isso, você imagine estas pessoas, então essas pessoas precisam do quê? Da nossa proteção. E síndico, né? Tem uma frase que a gente usa muito, o Zain usa muito, né? Que é a questão que Sobral Pinto falava que a advocacia não é para covarde. E eu digo, a sindicatura também não. Também não. Mas está cheio de gente mole, viu? Diego, não, esse negócio... Por quê? Por causa dos boletos, então, porque assim, vive uma relação abusiva, por quê? Porque por conta da questão financeira. Gente, olha esse homem simples, ele não quis se vender a dignidade dele por conta de um emprego. Ele falou, emprego eu tenho. Eu vou procurar e arrumo outro. A minha dignidade, não. A chaga que fica, Jailma. Sabe? A gente foi conversar com psicólogos por conta desse projeto. A chaga que fica é só quem toma. É aquele preguinho que bate na madeira, fica. Você tira, você até coloca ali uma massinha, mas o buraquinho ficou ali. Ficou ali. Mas o nosso recado, ele tem que ser assim, ele tem que ser disseminado de uma forma ampla, em sentido de exatamente o que você falou. Nós temos que ser a gente é o cara que faz as coisas, nós né? somos os palafraneiros. E eu recentemente perdi, você sabe que condomínio que é? Eu perdi, você também, perdi um condomínio porque eu mandei embora um funcionário porque teve assédio. Chegou um boletim pra mim, não tive dúvida. Você sabe disso. E depois então, gera assim, passivo pra vocês. Não é nem questão que gera passivo pra gente. Sabe o que acontece? Passivo pro condomínio e a diferença do gênio e do louco é o resultado. Por que você não fez antes? E aí depois, essa mesma pessoa que fez isso ainda vai movimentar nos seus grupos e vão trazer uma outra pessoa pra eventualmente processar o síndico. Olha que situação. Isso, exatamente. A culpa não e aí, das estrelas, é do síndico. Não pequem pela omissão, não. Como que a massa olha isso? Como que a massa condominial olha? Se você mandou embora, aquele zelador que quebrava o galho, que me resolvia as coisas... Então, é o quebra-galho, né? Então, você, a sua pra fala... uma moradora numa assembleia, eu falei assim, olha, eu gostaria de saber o seguinte, imagina assim que, de repente, o boletim fosse, senhora fazendo, o que a senhora gostaria que... Ninguém mais me perguntou nada. Então, quer dizer, a gente também tem um problema social de como demonstrar isso para os moradores. Então, assim, não adianta a gente achar que a nossa mensagem é para os síndicos, a nossa mensagem é para a sociedade. Por isso que eu fiz um post no sábado, justamente aclamando a massa condominial. A massa condominial, ela não pode mais ser omissa, conivente com a violência, seja com qualquer pessoa. Inclusive, principalmente com aquele que assume o timão. Porque um síndico, gente, é assim, eu vivo isso há 20 anos. E cada a gente vez desiste, mais, né, Alexandre? A gente desiste. Há um estupro mental, muitas vezes, que a gente está falando de várias situações, né, que acabam conectando, mas é muito grande para toda esta massa condominial e muitas vezes movido por interesses. E frise-se, às vezes interesses de próprios grupos que estão na gestão. Sim. Então, e isso a gente vê que só vai assim mudando e os condomínios, né, o jardim do outro sempre é mais verde, mas é assim, ó, nós não vamos mudar isso, né, do dia para noite, mas aquele negócio. Isso aqui que você está fazendo, Dani, é uma abertura para o pessoal bater no peito. E quantos, né, síndicos maravilhosos, quantos advogadas maravilhosas, quantos gestores, hoje, né, o papel dessas terceirizadas também são extremamente importantes, porque
porque hoje... Investem muito em É tecnologia, isso, em em tecnologia. conhecimento. Empregam muita gente. Emprega muita gente. Gente, olha o mercado que mais emprega. Mas sabe, Brandini, eu acho que você, nós que já temos uma caminhada, e se a gente se vangloria dessa caminhada, nós também temos uma responsabilidade desse legado. Sabe qual é? Quem está começando é igual quem está casando. Ele não vai ter a carne, a segurança de verbalizar isso. Tem que pegar na mão. A gente tem que pegar na mão e tem que falando, olha, não se subjugue a isso. Exato. São Paulo, Paraíba, Salvador, seja o que for, tem muito mercado para você. Não se submeta a essa situação. Então, nós estamos com você, nós vamos ajudar. Então, nós que temos essa segurança de mercado, que já temos um legado aí, vamos acolher essas pessoas e vamos falar. Não vamos ser omissos também, porque às vezes a gente também... Eu vejo muito colega omisso. E eu não quando eu já tenho algum tempo, eu estava lá em Salvador e eu falei isso, a esse respeito. Eu sempre trago, gente, não subjugue, não fique subjugado a uma situação tóxica. Isso vai te provocar insônia, isso vai te trazer... Quantos colegas meus estão no psiquiatra? Sabe? Não, gente, por conta, sabe o quê? De se silenciar. Não se silencie mais. Nós temos direitos. Temos aqui Dr. Diego e tantos outros advogados que estão aqui para nos dar total apoio. Hoje nós temos um judiciário que faz uma leitura totalmente diferente, como fazia da mulher também. As decisões judiciais, evolução do direito condominial, me perdoe aqui rapidamente, hoje nós temos algumas decisões, inclusive, que foram ousadas no sentido, porque houve isso, né? Os síndicos, por quê? Os síndicos moram em condomínios. Os juízes, né? Agora moram, né? Desembargador, agora, né? Parecia que não moravam, né? São síndicos, sim, né? Os juízes estão virando síndicos. Então, quer dizer, estão morando em condomínio. Então, hoje, a visão, São Paulo é uma terra muito rica para o sentido condominial. Sim. Por quê? Porque é referência para os demais, né? De condomínios que de se produzir nós temos, jurisprudência. Né? E eu não tenho dúvida que São Paulo, assim, com toda... Logo vai ter uma Câmara específica, né? Só para condomínios. Por quê? É uma matéria mas tão especializada quanto direito tributário, quanto direito trabalhista. E isso tá mudando. Graças a Deus, hoje a gente pega algumas decisões que a gente fala, só fala assim, não tem um grupinho do WhatsApp? Não tá gostosinho? Não tá gostosinho, família? Leão, de teclado. Joga lá, essa decisão, Você não vai... Uma coisa é você falar, uma coisa é você tá gravado e sustentar, né? Então, hoje, e tem sim. E às vezes, esses dias também a gente entrou com uma ação no escritório, tinha um grupo inteiro. Eu não tinha nenhum administrador. Mas a questão realmente era assim, passou de manifestação. Isso não é ditadura, não. Passou de manifestação. Falei pro síndico, simples assim, escolhe um do grupo. Não tem medo de falar, não. Escolhe um do grupo. Escolhe um do grupo. Porque este aqui, com base em tudo isso, já que esse falou, então, que tinham ali, escolhiam um do grupo e ingressamos sim com uma ação. E imediatamente conseguimos uma liminar por algumas questões, mas assim, isso tem que mudar. Porque uma coisa é ser muito, né, bater no peito, e uma coisa é contratar advogado, começar a gastar dinheiro, ir lá na frente. Às vezes essa ideologia tão ferrenha, que não é uma ideologia, simplesmente é um interesse abdominal, acaba mudando. Ô, Diego, sabe uma coisa? Uma vez eu falei para uma pessoa aí do mercado condominial, ficar abrindo para quem mas assim, a gente tem que parar de se apaixonar por condomínio. Não sei se acontece contigo. Eu não consigo, cara. Eu não consigo, cara. Eu sou tarada por condomínio. Olha, eu só falo de condomínio. Dois pontos, Davi, que você falou e achei muito interessante. Outra que eu quero só aproveitar para tentar apontar o microfone na direção da tua boca para podermos captar cada vez melhor, tá? Tá bom, vou ficar Mas dois pontos que você falou, eu achei muito interessante, que as pessoas contratadas são da comunidade se entenda, ali do bairro, ali da região, e aí automaticamente temos que pensar em dois pontos. Zonas que tenham, vamos falar assim, zonas que são mais criteriosas para pessoas externas entrarem, tá? Como, por exemplo, comunidades, né? Tem algumas comunidades que são bastante perigosas. E aí, como é que faz? Como é que o IBGE faz para conseguir ter acesso a essa estatística, se ela é oficial, se ela não é, se tem uma margem que infelizmente não dá para computar? Essa é a primeira pergunta. Tá. E a segunda como é que a gente consegue
certificar, porque no condomínio tem muito isso. Tem gente que quer dar golpe de policial, que é falso policial, que é falso leiturista da empresa de energia elétrica, de água, falso tudo, inclusive falso recenseador, né? Então, Exato. como é que fazemos para certificar se aquele recenseador realmente é o recenseador devidamente credenciado e nos precavermos que, afinal de contas, existe a responsabilidade muito grande daquela pessoa que está ali fazendo aquele filtro e colocando aquela segurança em risco, né? Muito natural essas duas preocupações, né? Então, a primeira eu já vou logo de cara falando assim, a questão da distribuição da operação, sabe, Vânia? É que garante essa, digamos, proximidade e garante essa viabilidade de se adentrar nessas regiões, né? Porque nós somos mais de 550 agências, né? Então a gente tem hoje, foram montados já mais de 6.040 postos de coleta, e para operacionalizar isso tudo, Vânia, você tem as supervisões centrais, as supervisões de cada área, e aí vai supervisão de sub-área, as supervisões de acompanhamento municipal, de supervisão do posto de coleta, e tudo isso vai fazendo com que a operação seja permeabilizada, né? Atinja, né, a todos esses locais. E então, assim, há uma proximidade muito forte entre esses colaboradores e a localidade onde eles estão exercendo o trabalho. Então, daí, eles conhecem, e além disso, a gente promove reuniões de acompanhamento do censo, que a gente apelida, tem uma sigla, que é Reunião de Acompanhamento e Planejamento do Censo, REPAC, nas quais todos esses colaboradores são chamados para poder tratar dessas dificuldades, aonde o IBGE apresenta os mapas, os setores censitários, que a gente vai falar rapidamente sobre eles. Aliás, isso é muito interessante, porque é uma pergunta também que é feita, como que o IBGE consegue ir a todo o Brasil, sabe, Vânia? Isso aí é por causa da divisão territorial, né? E aí, a autenticidade, né, ou a checagem desse agente nosso pode ser feito, na verdade, são diversas condições, né? Primeiro, ele vai estar totalmente uniformizado, né? Segundo, ele vai estar portando um crachá com o nome dele, com a identificação da matrícula dele, e aí começam as modernidades que facilitam isso. Com o QR Code, que cada condômino vai poder, cada síndico vai poder checar ali com o seu celular, e já cai direto no banco de dados do IBGE para saber se a identidade dele com a fotografia dele correspondem e ele é efetivamente um contratado oficial do IBGE. Porque isso que você está falando é muito importante, porque pode acontecer, Davi, inclusive, dessa pessoa ser assaltado, e apesar desse crachá ser real, verdadeiro e válido, mas ali pode estar chegando aí vamos lá, uma vez o recenseador é assaltado, esse crachá ele é anulado, o código perde a validade, ou, por exemplo, eu tenho que ter o cuidado de fazer o famoso cara crachá e ver que a pessoa que chegou ali não é a pessoa que está correspondendo na foto. Os dois, só que você está colocando um ponto que é realmente uma preocupação, porque esse tipo de... Temos que pensar em tudo, né, Vânia? Claro! Mas esse tipo de... Aí seria realmente um crime, né? Uma ilegalidade tremenda. Mas assim, você citou um fato... esse recenseador certamente ele vai se dirigir aos supervisores, vai entrar numa ocorrência policial, num boletim, um procedimento administrativo vai ser tomado no sentido de cancelar esse QR Code o mais rápido possível. Mas você tem um interregno aí do evento, por exemplo. Estou imaginando aqui. Vocês me fizeram imaginar até efetiva providência, né? Que pode haver uma tentativa nesse sentido. Sim. Né? Então, mas assim, aí eu gostaria de fazer essa seguinte reflexão, né? Nós estamos sujeitos a isso em qualquer tipo de prestação de serviço, né? Mas então, terminando, ainda tem o 0800, tá? Que é o 0800 721 8181. Vou repetir aqui, 0800 721 8181. E aí, Daniel, me veio uma solução aqui à cabeça, cara. Preocupação e segurança, né, Vânia? Você administra aí, faz gestão em condomínios com bastante patrimônio ali dentro, né? Já fiz muito. Tá. E hoje em dia eu ensino as pessoas a fazerem isso. E eu tenho duas perguntinhas aqui para você capciosa.
síndico profissional que cresceu, que tomou, e o mercado vem exigindo de nós, síndicos profissionais, também estrutura, também conhecimento, também saber, eu acredito que isso está trazendo um pouco de crise de identidade das próprias administradoras. E eu falo isso fazendo um paralelo com o passado. Então, até para a gente poder contextualizar, a gente tem que trazer o passado para ser a referência, para a gente não se perder aqui com as questões. Então, quando nós íamos contratar, e eu venho de administradora, eu comecei em administradora, um síndico que a maioria naquele tempo era mais orgânico, ele tinha sua vida, né, profissional, que não era o condomínio, né, ele só tinha isenção, e alguns dele abriam mão até inclusive da isenção, era um voluntariado de verdade para ajudar, era muito presente a palavra ajuda. E aí a administradora, de fato, eu tinha que fazer visita semanalmente no condomínio, eu tinha que ver se o zelador estava fazendo o seu serviço de acordo, se o condomínio estava limpo, se a piscina... Quantas vezes eu vinha? E a administradora que não tinha essa visita semanalmente, cansei de pegar contrato por conta dessa visita. Por quê? Porque vinha reclamação para o síndico e o síndico falava, a administradora não está me atendendo, deixa tudo para mim. Comunicados era a administradora que fazia. Então, nós tínhamos uma demanda que hoje está sendo muito mais absorvida pelo síndico. Profissional. E o síndico profissional. Tanto é quando a gente vai para as concorrências, qual é o seu back-office? Qual é o seu back-office? Aí você tem que ter engenheiro, você tem que ter o jurídico, você tem que ter, como você mesmo colocou, um apanhado de gente para quê? Para que dê estrutura, para aquele condomínio entender que você vai ser de fato assistido. E aí eu pergunto, sempre é isso, tudo bem, eu tenho que ter tudo isso, para o condomínio se sentir assistido, e a administradora. Aí vamos para a parte de administradora, eu quanto síndica, eu quanto no lugar de fala que consumo esse produto. De verdade. Às vezes eu falo assim, eu vejo que tá perdido, porque eu nas minhas assembleias eu tomo a frente. Eu sento junto com a administradora, nós trabalhamos. Então, nós temos um trabalho em conjunto, mas não é ela que parceira. Parceria. Perfeito. Parceria. Justamente. Então, vamos sentar, eu marco para nós fazermos a reunião e fazer a previsão orçamentária, e eu trago um monte de conteúdo, um monte de informação, e ela estrutura e projeta. Só que na assembleia, cada dia mais, a pergunta que era no passado, que era do dono do saber da administradora, hoje ela está direcionada totalmente ao síndico. Então, isso que você colocou é muito importante. E eu coloco para os alunos assim, o síndico, né? Porque acho que tem uma escala hierárquica, né? E dentro da organização, eu acho que o síndico, para diferenciar, ele precisa ocupar a parte estratégica. E a administradora, né? Seria a parte tática da organização. Então, o que você falou tem que ter uma parceria realmente. Muito alinhado. Sabe? Muito alinhado. Então, eu falo, tem que administrar como uma equipe. Então, a equipe é a administradora, o síndico e os colaboradores. Porque não adianta nada você ter um projeto maravilhoso, né? Se a sua equipe, que é a ponta, que vai executar, que é a linha de frente, que é quando a gente estuda a gestão de pessoas, eles são a linha de frente. Né? E principalmente para o síndico profissional, essa linha de frente, ele é o dia a dia. Né? Se eles não estão alinhados, não estão motivados, não estão treinados, né? Ele pode porque tem uma equipe, né? A perder todo o seu trabalho nessa parte. Até porque também, professora, tem sido muito presente quando nós vamos para a reunião do conselho, vamos para as assembleias, vamos para as concorrências, quando nós somos sabatinados, e isso faz parte do dia a dia do síndico, ser sabatinado, e se a gente fala assim, eu tenho que ver lá com a administração, não, mas você tem que saber. Você é a síndica. Sim, e quando responsabilidade. E aí, quando a gente vai para o próprio Código Civil, a convenção, ele fala o quê? Quem é que presta conta? É o síndico. É o síndico. Né? Tanto é que uma das coisas que eu sempre corrijo na fala da minha equipe, das ferramentas que assistem na gestão, seja ela jurídica, seja ela engenharia administradora, Jair, mas você que sabe, desculpa. Mas você vê, quando há essa... Desculpa, você é o técnico, como que eu decido para um engenheiro? Eu não fiz 5 anos de engenharia. Eu contratei para você me dar o norte. O relatório E não, o norte, Jair, mas minha sugestão é para que você opte por tal situação. O jurídico é a mesma coisa, a administradora é a mesma coisa. Agora, joga a bola para... Não, Gema, você que sabe... Não quero ouvir isso. Exatamente. Sim. Não quero, né? São ferramentas. Como se você é a presidente da empresa. Isso. Você tem que receber as informações,
tá certo? Desse grupo. E a administradora é justamente isso, ela tem que te municiar com as informações, com os relatórios, né? Quando vai, como você falou, vai fazer o orçamento, né? Você vai sentar, como eu falo com os alunos, você vai sentar à mesa com a administradora, com o gerente predial ou o zelador, onde vai ser analisado o que foi e o que será para frente, né? Então, para fazer o orçamento, né? Então, tem que estar os três, o grupo, analisando, né? E aí, o resultado que vai ser apresentado. Então, eu acho que não se confunde as atividades, né? Agora, a administradora tem que ter esse papel de ter os dados, né, muito afinados e você usar os gráficos, sabe? Te colocar no PowerPoint essas informações, tá? Poder te ajudar estruturar, nesse né? sentido, né? Para você poder fazer a apresentação, você poder usar. O síndico, o que nós síndicos devemos observar quando eu for contratar uma empresa que vai fazer a manutenção da piscina? Hoje em dia, principalmente os condomínios clubes, que tem grandes piscinas, tem piscina coberta, descoberta, infantil. Então, demanda de um cuidado e 9 horas a Outros piscina... com aquecida também. 9 horas a piscina vai estar aberta e tem que estar, né, cristal, brilhando. Okay, e aí, o condomínio não quer saber. Não quer. Então, nós utilizamos de fazer a contratação desses profissionais de uma empresa para que venha nos assistir com essa demanda. O que eu, quanto síndica, devo observar? O que eu devo buscar no perfil dessa pessoa que eu vou assinar esse contrato? Muito bem, boa pergunta de novo. Primeiro que você tem que verificar se esta empresa tem certificados. Não. Que certificados você tem? De quais empresas você tem? Porque as empresas que são certificadas, uma pessoa só da empresa, por exemplo, ela tem a certificação, ela já nos dá um pouco mais de garantia que esse cara, pelo menos, está interessado em aprender e fazer a coisa certa. Então, você tem certificação? Você fez algum curso de tratamento de piscina, seja da HTH ou até mesmo de outra companhia? Não tenho. Então, já tem que ficar com o pé atrás. Não, eu não tenho, mas eu... Ele vai dizer, ele pode responder, eu não tenho, mas na prática eu sei o que eu faço. Tudo bem, mas e outras coisas da teoria que são importantes? Por exemplo, a parte de segurança, a parte de armazenamento de produtos. Então não tem só o cuidado com a água da piscina. Tem algumas coisas que têm a ver com a piscina e na teoria, normalmente a gente explica, ensina sobre isso. E, às vezes, na prática, ele não tem essa informação. Então, o primeiro passo é a certificação dessa empresa. Tá. O segundo passo seria referências. Você trabalha para... Você já presta serviço em qual empresa? Em qual prédio? Na casa de quem você já fez serviço? Ou você faz? A sua equipe trabalha em algum clube? Então, eu preciso de referências. É muito importante. Não, isso aqui eu estou começando agora. Porque o que acontece... Lamentavelmente, muitos síndicos, eu estou apenas generalizando, mas há exceções. Com certeza. Ninguém se sentiu ofendido aí. Estão muito preocupados com a economia, principal, a economia financeira da contratar por preço, menor preço. Isso. Porque ele entrou agora, às vezes quer mostrar serviço, quer baixar custos. Existe a pressão, na instituição, né? Então estamos gastando muito com isso ou aquilo, ok. E às vezes ele pode receber uma proposta com um valor menor do que alguém que já está prestando um serviço. Isso enche os olhos, fala, porque muita gente acha que é só chegar lá, colocar o produto, passar a peneira, passar o aspirador, limpar a borda, ligar o motor. E não é só isso. Então, às vezes, uma outra empresa que está começando, que não tem todo esse know-how, ele acaba oferecendo um preço menor. E aí mora o perigo. Então, tem que tomar cuidado com esse negócio de preço baixo. Tem que ser um preço justo e não um preço baixo. Então, quando o preço for muito abaixo daquilo que você já paga por uma empresa terceirizada, que é o assunto, ou até mesmo de um piscineiro, uma piscineira, uma pessoa só, que faz o serviço, e você recebe uma proposta de um preço muito abaixo daquilo que você está pagando, precisa tomar um pouco de cuidado, porque você vai trocar aí gato por lebre e
e pode ser ruim em vários aspectos na sua... Isso aí. Vamos lá, você era uma criança que nasceu num lar que o pai trabalhava nesse contexto do mercado imobiliário. Alguém fez esse convite para ele, um convite que não tinha nem muita estrutura, porque, como você mesmo, o mercado não tinha, vai ser tal coisa, não tinha essa estrutura, né? E você foi respirando esse ambiente. Em que momento você se apaixona pelo mercado? Em que momento dá esses... Porque tem filhos que têm uma rejeição pela profissão do pai, pela profissão da mãe. Por quê? Porque é aquela profissão que distanciou, que tirou o meu pai e minha mãe daqui. Então, quero ser tudo, menos ser médico, menos ser engenheiro. Tem algo negativo. E tem filhos que se apaixonam pela profissão do pai e o pai se torna um herói e a mãe justamente pelos o que eles desempenharam na sua profissão. Em que momento você, quanto Marcelo Duarte, um jovem que vai fazer escolha, escolhe eu quero esse mercado para mim? Que presente de pergunta. Eu sou seu fã, né? Quero registrar isso em público aqui. Isso aqui vai ficar gravado, né? Filho. Gente, é amigo, é gentil. Ele é a gentileza em pessoa, Marcelo Eu quero Duarte. vir um dia, se você me permitir, eu sentar ali e vamos colocar a Jailma aqui. Não, vamos, com certeza. Jailma também vai ser entrevistada logo. Eu cogitei dela ir lá na sede e contar a história dela. As síndicas já estão assim, polvorosa que fala, né? Vou estar indo, tá, pessoal? Pode deixar. Mas olha, essa pergunta sua, que muitos já perguntaram também, onde é que está essa paixão, esse eu amo condomínio, né? Não sei se vocês já viram, eu tenho a tatuagem da eu amo condomínio, tem um coração, né? E é engraçado que uma vez um franqueado me perguntou assim, que se eu tinha administração de empresa, se eu era contador... o que me credenciou para trabalhar com condomínio? Rótulos, as pessoas buscam rótulos, né? O que é? Você tem CRA, CRC? Eu falei pro cara, não, tem que ter o CRAL também, porque a gente fala manutenção, eu tenho que ter o... Como é que chama aquele de engenheiro? CREA. Eu falei, cara, eu tenho o mais especial Nobre. de tudo. Eu sou estudante, eu estudei comunicação social. Porque, para mim, tem uma frase que até eu tomei posse dessa frase, que assim, o maior patrimônio em um condomínio não é feito de cimento e de tijolos, mas o ser humano que ali habita. Até coloquei Marcelo Duarte. Muito bem. Eu nem sei se o condomínio. Esse é o verdadeiro condomínio, são pessoas. Então, assim, quando a Luciana fez essa proposta, e foi uma proposta fidedigna, né, de empreendedora, que eu digo assim, quando ela falou assim, cara, eu vou sair da IBM para montar essa empresa com você, ela teve 3 atitudes empreendedoras, né? Pedir demissão da IBM, que ninguém pede. Quem que pede? Ousadia, a gente se traduzia em ousadia. É muito louco. Para casar, que é coisa mais empreendedora que o matrimônio hoje em dia. Total. É muito empreendedor. É um contrato, né? Não é? Opa! E com um cara que tinha uma mão na frente e outra atrás, datilografando o boleto pro pai. Então, assim... Mas você sabe que com a mulher, ela vê num homem segurança, né? Então ela viu isso no Marcelo Duarte. Ela é muito inteligente, né? Depois fez pós no ITA e tal. Então, gente, só um spoiler aqui. Ela tá ali, ó. Tá? Ela tá aqui no estúdio, tá viu, pessoal? Então diz que assim, atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Eu desminto isso nas palestras que eu faço. Eu falo, ao lado de um grande homem tem uma grande mulher, né? Mas, assim, a comunicação social, para mim, é um grande alicerce que eu tive. Por isso, acho que motivo desse grande sucesso que eu tô tendo no mercado condominial, porque uma das coisas que quando você falou de seguir o pai ali, eu não tinha aquelas qualificações que meu pai tinha, eu não queria fazer, meu pai tem o CREA, meu pai tem o Cresce, ele morreu em janeiro de 2020, ele era até aquele momento o corretor mais antigo do estado de São Paulo. Olha vivo. só. Era 4591 a inscrição dele. Hoje está em 260 mil alguma coisa. Ele era 4 mil, imagina. Isso que se chama de visionário, né? Ele apostou no mercado que ninguém apostava, né? Total. E aí eu vi um negócio dentro do negócio, porque ele falava assim para mim, condomínio não dá dinheiro, filho, vai estudar, é cheio de problema. E aí eu pergunto a você, Jailma, onde tem problema tem o quê? Oportunidades. Pronto. Então, Total. E ali eu vi o meu grande pepino, quando você falou assim, você falou uma coisa muito linda, você começou a acompanhar seu pai, né? Sim, e aí, observar. onde que eu acompanhava ele que era bem tumultuado? Condomínio. Não, qual momento que
as pessoas fogem, que eu amo. Assembleia? É. Assembleia. Cara, eu amo fazer assembleia. Eu tô num grupo empresarial, a gente tem várias administradoras que estão entrando, se unindo nesse mesmo núcleo, e eu vejo lá a turminha, os coordenadores, os gerentes condominiais, né? Eu não quero fazer assembleia, você faz pra mim? Eu falo, cara, que presente, né? Quantos tem, assim? E quanto condomínio for maior, é o que eu mais gosto. Esses conceitos aí, ó, sopa de letrinha, BPO, né? Que é um conceito, né, de enxugar. O KPI, né? KPI, que são os KPIs, né? Os KPIs, BPO, LGPD, esses conceitos, ESG. ESG, ESG, esses conceitos e essa tecnologia, de fato, tá enxugando, diminuindo os times internos? Olha só, é uma falsa percepção. Porque se você pensar em nível de investimento, tecnologia está bem puxada. Então, você pode otimizar, talvez, uma parte de um processo manual, Sim. uma coisa, isso há algum tempo. Mas o custo da mão de obra de tecnologia... mão de obra o investimento para você ter essa tecnologia. Tá impressionante muito a mão de obra alta. de TI. E cada vez mais está sendo demandado isso. E cada vez mais vai ser mais demandado. Mas eu finalizei a fala desse conselheiro com um exemplo que acredito que você já deve também ter vivenciado. Eu falei assim, eu acredito que essa leitura que ele fez foi reflexo lá desde da industrialização que você tinha e foi reduzindo mão de obra. Não é isso. E não é isso. Só que eu falei para ele assim, mas você sabe quanto que essa administradora tem que investir para aquele hacker não invadir o sistema dela? Que depois você vai ter que justificar, vai responsabilizar? Exatamente. Então, é muito caro. Imagine os bancos. Quanto que eles não têm que investir em sistema de segurança para não ser invadido o sistema dele? Então, assim, você antes, tudo bem, uma administradora tinha num departamento de RH, por exemplo, 100 pessoas, colaboradores, hoje ele reduziu isso para 10, nossa, reduziu bastante. Só que quanto que foi o investimento de vocês em tecnologia para que essa folha que seja rodada com perfeição não tenha nenhum problema? Exatamente, o conceito é bem isso. E quanto que a gente também precisa investir na qualificação do nosso pessoal? Sim, não é qualquer um que serve, né? Exatamente, para poder estar programando, para poder estar pegando essas necessidades que estão exigindo cada vez mais e poder transformar isso, né? Também trouxe essa fala exemplificando o porteiro. Antigamente nós poderíamos contratar um porteiro semi-analfabeto. Hoje dá? Não dá pela tecnologia. Gente, eu tenho um condomínio que de verdade ele parece uma cabine de avião, de tanto botão que tem. Você acha que realmente um porteiro semi-analfabeto ele vai dar conta? Não, é importante o que você está falando, e aí é o mindset. Mais perto. É importante o que você está falando, Jailma, e é o mindset. A gente vê os colaboradores, você preparar esses colaboradores tem custo. Mas qual o custo de você preparar um porteiro? Desse, né? Então, assim, até o trabalho da APS, de qualquer outra administradora, fazer cursos para esse porteiro, às vezes não precisa nem cobrar o curso dele, com a estrutura que você tem, você consegue preparar ele para o mercado e o mindset, porque falando aqui do mercado carioca e do Nordeste em específico, a gente vê que os porteiros eles não têm e-mail, não conseguem se comunicar. Sim. Então, como é que você vai dar uma ferramenta, um aplicativo para ele ver o contra-cheque dele, ver que dá até as férias dele? Então, assim, é importante também preparar o porteiro, né? Ter esse mindset. Sim. Aproveita e fala. Nas entranhas mesmo. Em média, no mínimo, quanto tempo você leva para fazer todo esse levantamento análise relatório? E qual foi o que você levou mais tempo? Porque cada condomínio ele monta um relatório personalizado. É um livro de fato, tá? Ele encaderna, documenta tudo certinho. É muito bacana os exemplos que ele faz. Assim, primeiro, o relatório ele é para uma criança entender. Tá. Falando didático. Português claro. É didático. É assim, ó. Você não vai estudar o relatório. O relatório é assim, ó. Você tem um problema, eu te mostro o problema. Eu te falo o que você tem que fazer. E como fazer. E por que fazer? E por que fazer? Qual é a consequência de você não fazer? E qual é a prioridade? Isso que eu ia perguntar. É uma página. Outra página. Bem objetivo. Não tem aquele negócio de ficar, essa foto aqui, estudar. Não. Né? Então, o tempo, Daniel, ele depende do tamanho do condomínio. Eu já fiz condomínio clube, eu já fiz condomínio de 17 torres, né? Pode demorar 2 dias, pode demorar... vamos fazer um condomínio, uma basezinha, um condomínio normal, de 25 andares, uma torre.
ou 2 torres. A vistoria é um dia, eu faço a vistoria num dia, eu já tenho uma experiência muito grande. Eu não preciso ficar passeando no condomínio. É isso que eu ia falar. Ele eu já sou tem objetivo. Ele já né? sabe, Vai no né? Eu já sei certo. onde tem o problema. Quando eu falo assim, ó, abre para mim que eu sei que tem um problema aqui. Eu já O comportamento se repete, sim, né? Sim, eu já sei a fala do zelador, quando ele tá me enganando, quando ele tá me escondendo. A gente vai pegando. Entendeu? Eu já tenho, eu tenho bastante experiência nisso, né? Então, um dia e 20 dias o condomínio... Porque assim, o meu trabalho, eu não tenho... como eu trabalho sozinho, né? A Condorisk sou eu, né? Eu sou um consultor. Equipe. Exatamente. E o que acontece? Quem já trabalha comigo sabe que existe uma fila. Sim. Vai entrando na No fila. fluxo, Então eu né? faço, por exemplo, vou te fazer uma vistoria. Eu marco o dia, faço a vistoria e eu vou me dedicar ao seu relatório. Eu não vou fazer eu não vou ter um monte de vistoria, um monte de... Não. Eu me dedico ao seu trabalho, faço o seu trabalho e entrego. Aí vem o dela. Aí vai entrando, cada um vai... Uma sequência. Uma sequência. Isso. Nessa Como parte. médico mesmo, né? Como médico. E as outras coisas... Um paciente por vez. E os outros trabalhos que eu desenvolvo também, né? Tem outras coisas por trás que vão encaixando nesse meio, né? Agora, a questão de tempo é isso. Você vai depender do tamanho do condomínio, né? Mas, assim, o condomínio que eu tive, vou falar assim, mais recomendação, não vou falar nome, Não precisa. eu tive 110 recomendações. E um condomínio que, se você passar, você fala assim, nossa, Lindo. que lindo. É porque a gente vê só a roupa. A maquiagem, né? Cheio de gente A embalagem, famosa. né? Isso, Aí só só a a embalagem. A embalagem, embalagem é isso mesmo. bonita. É. Como eu já peguei, mesmo. para você ter uma ideia, eu fiz vistoria no segundo prédio construído no Parque Dom Pedro. Segundo prédio construído. Ele demorou 12 anos para ser construído. Meu Deus do céu. 12. Um prédio pequeno. Você não encontra uma trinca, uma rachadura. Nossa. Nossa. É, Como eu já peguei prédio de 2 anos, todo cheio de Menos até, infiltração, né? vazamento. Olha, senhores, precisamos de um síndico para começar a dar início no condomínio, implantação. E aí? Olha o condomínio te escolhendo. né? Eu Olha o segmento te não, escolhendo. escuta só. Aí um olha pra Esse foi no cara. laço. Aí um olha pra cara do outro, ninguém queria ser. E aí, ó, senhores, não tem síndico, não tem condomínio. Encerrou a assembleia, cada um pra sua casa. Não instalou. E aí, ficou Não acéfalo não no condomínio? instalou. Não instalou. Naquela época não Adiou. instalava. Adiou. Falei, e agora? Aí, aquele trâmite de novo, 7 dias, convoca uma assembleia. Segunda assembleia, a mesma coisa. Nossa. Ninguém queria... Porque um condomínio daquele, ninguém sabia. Mas pelo menos para eleger o presidente conseguiram, né? Porque Presidente da mesa era da construtora. é outra história, É. né? Longa essa Também, história de mas eleger a- o presidente, né? Então, mas naquela época o presidente da mesa foi da construtora, né? Ninguém sabia como é que ele foi. Dominava, Cancela né? a assembleia de novo. Aí na terceira vez, eu já tinha que mudar. Eu já estava pago, eu precisava mudar. E aí, terceira vez, quem quer ser assim? Ah, eu levantei a mão. Pensei na hora, fico 3 meses aqui, dou um chapéu e vou embora. Levantei a mão e tal. Não, vem cá, você é síndico, tá tudo certo. Nomearam os conselheiros, aí foi um atrás do outro, eu entrei no condomínio. Né? Um condomínio muito grande, que eu falei, e foi muito complicado o começo. Minha ideia era sair em 3 meses. Mas nada disso aconteceu. Eu fiquei, arrumei um bom zelador, ele que me ensinou tudo que eu sei de condomínio, né? Na época, que era manutenção. Hoje eu até falei, o interfone de faca, né? Era 3 canais, 4 canais, um canal era um mudo, 4 canais para 200 apartamentos. Imagine Isso só era 4 alta pessoas tecnologia, falando. né? Era altíssima Era tecnologia. de ponta. Né? Era doideira. Não há assembleia que não seja conflituosa, que não leve para uma coisa mais difícil. Por exemplo, um outro condomínio meu, vamos colocar no edital, essa obra 2/3 ok, dos presentes, mas essa outra é uma obra voluptuária. Fizemos o edital, discutimos, mandamos para o conselho. Quando eu entreguei, quando a administradora entregou o edital, o morador, olha, chegamos na assembleia, está cancelada a assembleia. Porque essa obra, você sabe explicar o que é uma obra voluptuária? Eu falei, claro que sei. Claro que a gente se prepara, Lógico, né? E já sabe.
Não, mas essa outra também é. Essa outra não é, que não sei o quê, branana. Nesse caso, ele aceitou, tinham outras pessoas, tinha administradora, advogado, enfim. Mas tem casos onde a pessoa se levanta e parte... Você sai daqui, eu não quero mais você, enfim. Que é minha casa. A minha casa, se eu soubesse que síndico profissional era assim. E no caso dessa moradora que apanhou, ela era síndica moradora. Sim. Me parece uma violência muito contra a mulher. Existe essa mas numa situação mais vulnerável. Né? Essa vulnerabilidade feminina, claro que existe. A gente sabe disso. O preconceito, principalmente, muitas vezes, parte de zeladores. E, olha, vai entrar uma mulher para administrar meu condomínio. Isso não vai dar certo, não. Acontece. E uma vez eu estava numa assembleia até muito horrível, vi a pessoa entrando, cambaleando. Eu falei, é hoje. E a pessoa veio na minha direção, eu ia apanhar, mas a esposa dele estava sentada na primeira fila, ela foi mais rápida. Não deixou. E não deixou. E pasmem vocês, alcoolismo é doença. Total. Então eu ia ficar apanhada. Sim. Né? E então a gente tem que perceber que a gente passa por violência, sim. Esse tapa que essa síndica recebeu doeu em mim, doeu em você. Total, me vi ali. A gente tem que ficar muito atenta, porque muitas pessoas são covardes porque sabem da nossa condição feminina. Eu, por exemplo, eu não sei, eu acho que se eu for dar um karatê numa pulga, a pulga vai em cima de mim. Eu não consigo fazer isso. Então, é muito triste. É triste. É revoltante. E eu vou te dizer, eu acho, professor, como leiga e não como técnica do judiciário, que, lamentavelmente, ainda o judiciário dá poucos recursos para esse tipo de situação. Porque todas as vezes que eu visitei em algumas situações, o advogado pegava e aí eu falava não, mas isso aqui só vai dar isso daqui. Está tomando remédio, ele não estava nas faculdades normais. É tanta justificativa. E aí o próprio sistema desmotiva a gente lutar, porque parece que é chover no molhado. Estou errada a minha leitura? Me corrija, por favor. Olha, eu quero uma que você coisa esteja errada e vou dizer por quê. Eu queria só que você completasse a frase dela com a seguinte coisa. Se o síndico entrar contra esse morador na justiça, se ele fizer alguma coisa dessa, o síndico profissional, isso também vai contar contra ele. Vai reverberar, né? Vai, numa concorrência. Opa! Que eu ouço isso dos colegas, que eles não processam por isso. Eu penso assim, eu penso um pouquinho diferente. Você falou de uma coisa que ninguém tem falado. Você mencionou assim, olha, antes da violência física, tem uma violência que antecede. Exato. E eu vi no nosso mercado falar muito sobre agressão, violência doméstica. Perseguição. Eu vi o nosso mercado falar muito sobre o crime de stalking, de perseguição, mas ninguém falou de uma coisa importante que eu prometo aqui, fomentado por você, Jailma, e pelo programa que vocês me convidaram, eu prometo escrever um artigo, encaminhar para vocês sobre um crime que ninguém falou, que aconteceu no ano de 2021. O ano passado, em julho de 2021, entrou em vigor no Brasil uma lei que nós não trouxemos aqui para discussão, e é importante que nós tragamos esta lei, que é o crime de violência psicológica. E o crime de violência psicológica, ele é praticado não especificamente, mas preponderantemente contra mulheres. Então, o que ocorre? Olha. Você tem instrumentos para penalizar essas pessoas que praticam crime de violência psicológica. Você tem instrumentos para penalizar pessoas que praticam agressões como esta. Lógico que nós sempre lamentamos um episódio como este. Porém, eu tenho que aplaudir o que aconteceu neste fato, não pela agressão, mas como houve uma resposta do judiciário. Sim, veja só, sim. A Lei Maria da Penha, ela tem um instrumento que normalmente só se aplica aos familiares ou aquelas que estão no círculo de afeto. É isso. E normalmente a síndica fala, puxa vida, eu falo síndica na maioria das mulheres que normalmente são mais vítimas nesse tocante, né? Elas dizem assim, puxa, eu não posso evocar a Lei Maria da Penha em minha proteção. E, de fato, tramita no Congresso Nacional um projeto de lei
para fazer com que a Lei Maria da Penha possa se estender às relações de vizinhança, às relações condominiais, que eu acho fundamental. Perfeito. Mas nesse episódio de violência, o juiz fez uma coisa muito correta. Ele fez com que a pessoa passasse a ter o quê? Uma proibição de aproximação, uma determinação para que ele não se apresentasse, não se aproximasse. Sim, ou inclusive de seja, interfonar, um instrumento da Lei Maria da Penha foi aplicado neste episódio. Então, na verdade, o que eu entendo é o seguinte, o ordenamento jurídico, particularmente o criminal, ele precisa saber ser manejado. Existem instrumentos, sim, existem instrumentos punitivos muito fortes. E eu costumo dizer o seguinte, ainda ontem eu conversava com uma síndica, sim, domingo à noite. Domingo à noite, numa reunião através do Meet, né? Através do Meet. E ela me relatou o seguinte, que ela teve ali um processo criminal, doutor, não adiantou nada, nós somos lá na vara especial, da justiça especial, né? E nada adiantou. E eu falei, mas é ação cível? Ela falou, que ação cível? Você não propôs ação cível? Toda vez que ocorre uma lesão desta ordem, você tem que entrar com 2 processos contra esse agressor. Não. Com ação cível e com ação criminal. E aí, o que eu entendo? O síndico que ingressa, essa pessoa normalmente é alguém que já não é bem quisto naquele condomínio. Normalmente, eu defendo a tese de que o síndico não pode ficar inerte. Ele tem que responder, lógico, certeza, com as ferramentas que ele possui. Quais são as ferramentas? Da legalidade, da instrumentalidade. Ou seja, punir essas pessoas. Agora, quando o síndico, e eu até entendo, né, esse julgamento que ele vai fazer de conveniência de ir ou não processar esta pessoa, esta é uma decisão da vítima. Sim. É a vítima que tem que decidir, nós temos que respeitar a vítima, porém, se ela quiser fazê-lo, instrumentos existem, as pessoas podem ser punidas, e vou te dizer, é saber usar as ferramentas. Agora, quando você não sabe manejar, aí você dá aquelas respostas, né? Digamos assim, esse é o pulo do gato, evasivas, né? Respostas evasivas. Mas eu queria dizer, há respostas possíveis, sim. Agora, não podemos, né, deixar de instrumentalizar. Os síndicos que não estavam preparados psicologicamente e também com conhecimento, tanto é que foi um momento de maior evasão, de renúncia. Teve prefeitos de cidade que renunciaram, né, que não deram conta. Porque o mundo conta. é VUCA. O mundo é VUCA. O mundo é VUCA, é volátil, tudo acontece a todo momento. Né? E você já teve vontade de renunciar? Conta pra gente. Olha, eu renunciei uma vez só. E às vezes eu falo com o Rami, que é meu sócio. Sim. Falo assim... Um abraço, viu, Rami? Vamos andar, tá se recuperando aí. Teve uma pequena cirurgia hoje de manhã. Mas às vezes pedem propósito pra gente, eles falaram disso, né? De saber seus limites, né? Então, às vezes a gente é que demite o cliente, Exato. Não, a gente tem que fazer perguntas pra saber se vale a pena até mandar proposta. Talvez você não consiga atender aquele perfil de prédio naquele momento, enfim. Aí eu faço algumas perguntinhas pra pessoa pra poder dizer, olha, eu vou conseguir te atender ou não, vou te indicar algum colega e tal, né? Então, você tem que saber esses limites. E aí, às vezes, até o Rami fala assim, mas eu acho que cabe, assim. Eu falei, acho que não cabe, eu sempre trago assim. Aí ele falou, não, mas se não der certo, a gente né, renuncia. Eu falo, Rami, a gente renuncia? Um dia eu perguntei pra ele de volta, a gente renuncia? Né? Aí ele começou a rir, a gente enfrenta qualquer desafio. Então vamos com calma, né? Então, é por isso que é importante você saber seus limites e crescer conforme o passo que você consegue dar, né? Porque às vezes você quer abraçar o mundo, você não dá conta. Betina, a gente fala tanto de condomínios e as pessoas estão sempre batendo nos residenciais, nos comerciais, né? Então, hoje, na verdade, nós temos condomínio de marina, condomínio de hangar. Logístico. Logístico, galpão logístico, né? Nós temos AAA, nós temos de estudante, nós temos Clinic Day, condomínio só de escritórios médicos e Clinic Day,
né? A pessoa faz aquela pequena cirurgia, famosa fica lá um identidade, dia, né? Os mistos que tem hotel, residencial, comercial, vê o Platina que inaugurou lá, que é o mais alto agora de São Paulo. Aquilo ali são empreendimentos que o síndico agora, ele tem que começar a estudar um pouco também esses novos, como é que eu posso dizer? Esses novos tipos de empreendimento. Porque eu, na minha verdade, no meu tempo, eu nunca tive a sorte de alguém que falasse assim pra mim, olha, Vânia, estuda lá. Eu falava, Vânia, vai lá e faz. E eu tinha que dar meu jeito. Ei, Rafael, agora nós temos isso, vamos lá, temos que fazer, peraí, vamos estudar, vê aí, pá, o que você entende? Ah, eu entendi isso, não entendi tinha aquilo. Google, né? Não tinha, não existia. E muitas das vezes, se não a maioria, depois de um dia inteiro trabalhado. Exatamente, depois de um dia inteiro. Então, olha só, isso é interessante eu falar isso, porque nós temos que valorizar, muitas vezes, a formação das pessoas. Por exemplo, num empreendimento de galpão logístico, não adianta você colocar lá um cara que é só advogado. Tem que ser um cara que gosta da área técnica. Total. Muito mais da área técnica, de engenheiro, né? Então, você que tem uma formação diferenciada, procura conhecer um pouco disso. Não espera que alguém bata na sua porta para você ser síndica disso, porque não vai acontecer assim. Você tem que ir atrás, você tem que querer saber como é que funciona. Eu, na minha vida, nunca imaginei que eu, na minha vida, ia ser síndica de galpão logístico, que eu fui. Mas eu estava bem assessorada. Eu tinha um engenheiro que trabalhava junto, tinha um jurídico que trabalhava junto. Tinha respaldo, então, ter excelentes pares, né? Exato. É tudo. Na sindicatura... Mas eu acho que nós precisamos, Jailma, de toda maneira, abrir a cabeça dos síndicos para eles... pensar um pouco fora da caixa, Pensar um pouco fora da caixa. Tem muito tipo de condomínio. Eu ouço muito, professor, eu acho que você deve ouvir mais que eu. As pessoas delegam muito assim, ao sucesso da sindicatura ao outro. É a administradora que vai me dar, que tem que me indicar condomínio, é fulano, eu preciso de oportunidade. As pessoas chegam para mim e falam, Jaime, eu só preciso de uma oportunidade. E de verdade, se eu fosse esperar oportunidades de administradora, minha filha, eu tinha voltado para a Bahia para trabalhar na roça. É verdade. Aproveitando, Rafael, tem tudo a ver com pegando o gancho do raciocínio da Jailma, tá? Tá bom. O perfil do síndico, síndica, da pessoa que quer atender este tipo de empreendimento, né? Na tua visão, a gente precisa fazer alguma especialização a mais? No teu caso, vamos dizer assim, foi ótimo que a tua experiência com a hotelaria, vamos falar... praticamente já te credenciou, tá? Exatamente. Mas para quem não tem essa experiência anterior e fala assim, nossa... E aproveita também e fala um pouco desse mercado, assim, porque assim, quando se fala de condomínio residencial, a gente sabe que a grande maioria, comercial é um pouco menos, e esse formato também é menos, tem espaço, tem gente especializada. Qual a grande dica que você dá? Até para despertar, já que esse assunto não foi falado aqui antes, para que quem está assistindo, olha, eu vi o Rafael falar, eu vi a Vânia falar, olha, eu acho que é um nicho interessante. Depois daquela fala, então, abre um pouquinho isso aí, pessoal. Vou deixar o Rafael falar, mas eu queria falar só uma coisinha. Por favor. Olha, se eu não falar, eu vou morrer. Por favor. Olha só, por favor. Todo condomínio gostaria de ter funcionários e esse perfil de serviços que é do funcionário que sabe falar, que sabe se apresentar, que tenha uma aparência pessoal impecável. Quem é o condomínio que não gostaria de ter? E não precisa, né? Esse início dos condomínios com serviço. Porque o condomínio de serviço começa da pessoa que te atende. Perfeito. E qual condomínio não gostaria de ter todos os funcionários assim, sabendo atender, sorrindo, atendendo com hospitalidade as pessoas, com cordialidade, tendo conhecimento do produto que ele está ali, né? O porteiro tem que saber onde é que está a sauna. É a função Hoje em dele, dia, né? eu entro em condomínio e falo assim, meu senhor, eu vim aqui numa festa e aonde é o... Onde é que é o... Não, aonde é o salão de festa? Passaporte e vira direito. Aonde é não, isso. ele falou assim, senhora, não sei não. Peraí que eu vou perguntar. Como você tá você é porteiro e não sabe onde tá? Na ponta da língua, né? Na ponta da língua. Né? E acontece, Jailma, eu vou em festa. Peraí que eu vou... Minha senhora, peraí, que eu não sei lhe explicar, mas eu vou chamar a dona lá da festa, ele vem aqui lhe buscar. Então, por quê? Porque as pessoas não se preocupam com as pessoas.
E pessoa é fundamental na vida de um síndico. Sim. Porque sem pessoas, se não tiver pessoas formadas, pessoas preparadas, o síndico não existe, é curto prazo, hein? Tô dizendo para você. Tudo que acontece de errado, a culpa é do síndico. E eles precisavam não usar água potável, eles queriam realmente mudar, e nós conseguimos. Hoje, se você consegue fazer a válvula para um porta-aviões, para água salgada, imagine para um prédio. Sim, você, síndico que está nos ouvindo, que está agora prestando atenção nesse bate-papo aí, nós... 299 nesse momento. Olha aí, tá vendo? Nós temos que pensar o seguinte, tem uma cultura no Brasil... o meu prédio é muito antigo, tem 30 anos, 40 anos. Gente, um prédio foi construído para quê? 200, 300 anos. Então, se você está cuidando da parte hidráulica, que é o coração, é as veias... As veias. Que corre o sangue, eu digo a água, né? Sim. Se você cuidar dessa parte, o restante você consegue controlar, porque a engenharia ela foi planejada para isso aí, 200 anos um prédio. Então, se você cuidar da parte hidráulica, a cultura é que ele vai revitalizar e vai ficar bom. E você pode... eu não tenho válvula redutora. Coloca a válvula. Tem como fazer... Na engenharia hoje, nós temos condições de fazer todo e qualquer projeto ou refazer alguns projetos que já não estão funcionando bem. Com relação a misturar, né, perfil profissional com perfil pessoal. Tem gente que é muito reservado, não gosta de colocar a vida. Gente, você não precisa expor a sua vida. Tem gente que tem um perfil pessoal e outro profissional. Tem gente que faz tudo em um só, né? Exatamente. Eu criei um perfil profissional para minha empresa, né? Depois que eu criei a Lari Síndicos, eu criei um Instagram para eles, para eu alimentar com uma coisa 100% profissional, porque no meu tem de tudo. Mas a audiência está no meu. E por que tem audiência? Porque tem de tudo. É isso que eu sinto e que eu vejo como retorno. A vida real tá ali, né? Gente, as pessoas se conectam com pessoas. Perfeito. E condomínio, a gente ama condomínios, mas você falar de condomínios 100% do tempo fica chato, é maçante. As pessoas não querem ouvir falar de condomínio o tempo inteiro. As pessoas querem ver para onde você tá indo, o que você tá comendo, com quem você tá saindo, o que você tá fazendo, se você tá vendo Netflix. Então, você misturar um pouquinho ali do seu conteúdo pessoal e do seu conteúdo profissional. Isso daí retém a atenção de quem tá ali te seguindo. É verdade. Agora, se você posta só condomínio, fica uma coisa maçante. E outra, os assuntos condominiais, eles são muito recorrentes. Então, não tem muita diferença de conteúdo. Assim, você posta uma obra, um vazamento, um problema de garagem, problema de criança. Então, o que você vê aqui de problema, você vai ver com o Roberto, você vai ver com a Jailma, você vai ver com todos os síndicos, porque a gente passa pelas mesmas coisas. Se repete, exatamente. E quando você mistura ali um pouquinho do seu conteúdo pessoal, ninguém é igual a ninguém. Eu tenho uma rotina, isso, exatamente. Você tem uma rotina, você tem outra. Então, isso atrai a atenção das pessoas. É isso que elas gostam de ver. Pessoas são curiosas. A fala da Larissa é interessante porque ela traz aqui... A fala dela nesse momento, ela falou assim, do podcast, me instigou curiosidade. E aqui eu acho que vai também a primeira dica de como a gente se comunicar. Esse comunicador desse podcast, ele provocou, através da narrativa dele, uma curiosidade a ponto da Larissa chegar aí até aquele local. Então, a fala, a comunicação também tem uma ciência. Né? Que público que eu quero atingir? Armas da persuasão. Armas da persuasão. Mas ela instigou, achei muito interessante. Então, e as pessoas, elas não analisam como a gente se comunica. E aí, depois eu vou explorar um pouco isso aqui mais com o Roberto, mas as pessoas é plural. As pessoas se conectam com pessoas, mas marca é singular. Exatamente. Sim, exatamente. Marca é singular. Cada um é cada um. Olha, eu acho que as duas expressões aqui, assessoria ou administração, cabem nesse universo. O que de fato acontece é qual é o contrato que essa empresa tem com o condomínio ou com o síndico. Se a empresa faz tudo, por que não ser administradora do condomínio? Porque, afinal de contas, o síndico está executando um papel... É que criaram o nome síndico. Sim. Mas ele está fazendo o quê? Ele está administrando um empreendimento. Sim. Ele está cuidando do empreendimento. Perfeito. Então, quem administra é o administrador do imóvel. Não estou falando administrador, formação acadêmica administrador. Sim. Então,
se a administradora faz isso, ok, mas eu também não vejo problema de ser chamada administradora e não cuidar de tudo, cuidar mais da parte contábil, por exemplo. Uhum. Eu acho que isso vai muito de cada administradora. Estou sendo um pouco sabão aqui, mas bem na realidade é isso. Eu quero ser chamada de assessoria de condomínios. Até porque depende muito a questão regional também, né? Por exemplo, um dos caras que tem essa bandeira é o próprio William. O William da Superzelo tem essa bandeira. Ele não gosta muito de ser chamado de administradora, né? Sim, ele mudou todo. Mudou todo, né? A pegada, toda a comunicação visual. De onde que ele é? Ele é de Ponta Grossa, no Paraná. É importante essa fala, porque saindo de São Paulo, né, o síndico ele é o administrador. Sim, a gente em São Paulo, não. Em São Paulo tem essa separação, administradora e síndico. Quando a gente sai de São Paulo, já muda um pouco essa leitura. Né? Eles seguem fielmente o que está previsto lá no Código Civil, né? Perfeito. Que ele que prestará conta, e aqui não. Aqui o Código Civil, o síndico poderá delegar suas funções e aí a gente delega a administradora. E aqui o pessoal de São Paulo, ele é educado, tem as competências que é do síndico e as competências que é do administrador, da administradora. Né? E aí a gente consegue dialogar nesse... Mas assim, eu acho que é uma questão que eu não tenho um problema com ela, mas se alguém tem, basta mudar o nome que quiser. Fazer o que o William fez, né? Vai bem, São Paulo vai bem. Não, mas eu entendo acho quem quer usar assessoria porque eu não estou administrando de fato o condomínio. Ok. Tipo, Vou te atender do mesmo jeito. É com tristeza que eu falo isso, mas existem profissionais talvez bem intencionados, mas que ainda não têm a formação adequada e que acabam oferecendo soluções que são superdimensionadas para a necessidade do próprio usuário final. Sim. Então, por exemplo, hoje nós temos um sistema de carregamento. E esse sistema de carregamento ele é composto por 2 elementos, basicamente. O carregador externo e o carregador interno do carro, que chamam de carregador embarcado. Como se fosse o macho e a fêmea. Exato, vamos dizer assim. Em linguagem bem popular. Analogia, né? Vamos imaginar também um sistema... Vamos transformar isso agora numa análise de... um sistema de águas, assim, com tubulações, porque talvez facilite a compreensão. Porque elétrica é tudo meio invisível, então às vezes dificulta um pouco a compreensão. Vamos transformar isso num paralelo com águas. Vamos imaginar agora que você tem um cano do carro e um cano do carregador. E dentro do carro você tem uma banheira. Então, o teu objetivo no final é encher a banheira. Mas se dentro do carro você tem um cano que é fininho e no teu carregador você tem um cano super grosso, no final é o carro que vai ditar a velocidade do teu carregamento. E a mesma coisa para o carregador. Eu tenho muitos colegas no mercado que infelizmente vendem um super carregador com cano super grosso, mas no final o que vai ter é que um carregador super O que vai usar fino, efetivamente, né? É um carregador que é menor, que é o carregador embarcado. Então, por isso que é necessário uma empresa séria que vai analisar qual é a necessidade do consumidor final, para que, em seguida, ele proponha uma solução que é adequada a isso. Então, por exemplo, nós encontramos no mercado empresas que propõem um sistema de 22 kW. E, para isso, tem que instalar um transformador e fazer todo... Porque, normalmente, na rede é uma implantação mais complexa, né? Bem mais complexa. Exato, né? exato. Porque quando você não tem o 380, daí você tem que partir para um transformador. Porém, no final, ele está com um carro híbrido, que carrega 3,7, que é um cano, vamos dizer, bem fininho. Então, é para entender. E com isso, ele fez uma proposta super cara para atender, teoricamente, a necessidade do usuário final, mas essa necessidade, na verdade, não é nada disso que ele está propondo. Então, você está propondo uma solução super cara, às vezes se aproveitando de uma situação. O pessoal, a gente aqui gosta de ser bem prático, e você está sendo, mas vamos especificar um pouco mais para o síndico que está assistindo e para o público, o dono da administradora também entender. Só para a gente deixar ainda mais didático esse exemplo, tá? Gente, o exemplo que o Vinícius está dando aqui, tá? Só para vocês terem ideia. Lógico, não dá para se falar em valores, mas se falando em percentuais. Olha, se fizer dessa forma, que normalmente esse exemplo citado, e se fizesse da maneira correta, teria uma redução de X%. Dá para falar em percentuais, assim, em média de quantos por cento, Vinícius? 40% mais Nossa, barato. 40% é a metade, gente. Olha quanto é sério isso que ele está falando. É muito, né? É muito. É muito. Não é 4%, não é 10%, é 40%. Muito sedutor, né? Tá? E, além do que, nesses sistemas que nós vimos, você tem vários transformadores em toda a garagem.
E quando, na realidade, você não necessariamente precisava disso. Então, você cria uma diversidade técnica até para a pessoa que trabalha na manutenção do seu condomínio. Sim. Até riscos complementares na infraestrutura que não era inicialmente preparada para isso, né? Então, e daí vem a importância de você procurar uma empresa séria que vai atender, de fato, a necessidade que você tem, fazendo as análises de carga, usando o sistema de balanceamento, porque esse sistema de balanceamento permite você otimizar esse uso da energia, né? Demanda desse gestor, esse conhecimento, esse olhar. Imagina eu recebendo um condomínio dessa grandeza, com tudo isso. Que raio é isso? Que equipamento é esse? O que faz? O que eu tenho que ver? Onde que liga e tal? O gestor ele tem que saber. Exatamente. Então, nesse processo de conscientização e de educação que as parcerias devem ser estabelecidas de forma saudável. E é por isso que nós somos gratos, mais uma vez, à oportunidade de estar aqui. E as parcerias que nós temos desenvolvido também com construtoras para preparar justamente essa introdução à mobilidade elétrica e já para que eles também tomem atitudes, vamos dizer assim, de precaução ou de preparação, justamente para que potência de carregamento já esteja pré-disponibilizada e com soluções eventualmente já disponibilizadas desde o início para cada apartamento. Então, isso varia hoje, né? Para ser bem franco, existem algumas construtoras e incorporadoras que já têm preparado uma solução de carregamento para cada apartamento, pelo menos um ponto para cada apartamento. Existem outras que já têm pré-disponibilizado uma infraestrutura, vamos dizer assim. As US, por exemplo, nós podemos trabalhar em conjunto com ambas e nós temos feito isso. Por exemplo, com a pré-disponibilização de uma infraestrutura, graças ao barramento blindado, que vai preparar toda a garagem e que, em seguida, conforme a demanda vai existindo, nosso sistema, né, graças aos nossos técnicos certificados, vão chegar e somente plugar o carregador, atendendo a necessidade conforme os moradores vão solicitando. Isso porque existe um barramento blindado preparado para o recebimento desses carregadores, dessas estações de recarga, que é o termo mais usado e o correto, que é justamente para atender essa necessidade. Então, justamente com isso que nós temos trabalhado com algumas construtoras que já entendem isso, então já preparam a infraestrutura global e já atendem para 1 ou 2 vagas, 3 vagas, depende da necessidade sinalizada desde o início. E algumas construtoras que nós temos trabalhado também já decidiram, não, nós queremos uma solução, uma para cada apartamento. Olha Ok, que legal, né? Perfeito. Assim a gente já pode estruturar todas as vagas, já preparar uma, e em seguida, se vocês quiserem 2, até porque uma construtora, quando ela adquire um terreno, ela já fez um estudo da raia do público que ele tem naquele bairro, né? O poder aquisitivo dele, o que ele deseja. Então, eles não lançam um projeto assim. Então, quando ele vem com um projeto, que nasce um projeto já com essa visão, é porque, de fato, ele tem um público que vai consumir isso, de verdade. Sim, exatamente. E ele perde venda se não tiver isso. Com certeza. Hoje mesmo, hoje de manhã, eu estava falando com um morador. Nós gostamos desse acesso direto com o nosso usuário final para sempre ter essa temperatura. Laboratório, né? Laboratório. Com certeza. Sim. Independente. Nas US, a gente não acredita muito nessa questão de hierarquia, a gente acredita muito mais nesse contato com o usuário final. Né? E por isso que nós trabalhamos desta forma. Por exemplo, hoje mesmo eu estava com um morador que chegou para mim e falou, Vinícius, eu só estou me mudando para esse condomínio porque ele tem uma solução de carregamento. Senão, não ia para nenhum outro. Sem contar a valorização. Estão ouvindo síndicos, tenho certeza. E sem contar a valorização dos apartamentos. A partir do momento que o teu condomínio já tem uma predisposição ou uma estruturação para a solução de carregamento, assim que já tiver nos barramentos US, com os carregadores US, você já vai entender que o teu apartamento já valoriza cerca de 10%. Claro que isso é estimado no mercado atual, considerando que a demanda ainda não é tão alta, mas nós acreditamos fielmente nisso, até porque essa prova viva de hoje mesmo, estava falando, ele é um morador do Rio de Janeiro, estava mudando para São Paulo, ele estava procurando na região e a única condição que ele falou para a esposa dele, eu quero um condomínio que tenha carregador. E foi assim, ele comprou o apartamento porque tinha um carregador. Então ele não teria, e esse é um caso com vaga rotativa. Plus, né? Um plus, né? Que tem que ter.
eu até começo e deixo a Isabel depois ela discorrer um pouquinho sobre os tipos de violência ali colocados, mas é importante a gente lembrar que na questão do combate à violência doméstica e familiar, nós estamos falando do idoso, estamos falando da criança, estamos falando da pessoa com deficiência, estamos falando também da mulher. Sim. Né? E de todos aqueles que recebem um tipo de violência dentro de casa. Então, não é só um foco, é um foco mais amplo. É bem mais e amplo. aí a gente inclui dentro, se nós considerarmos que família, que lar, que o lado doméstico também seja o próprio condomínio, e eu vou estender isso à violência contra síndicos e síndicas, à violência contra funcionários e funcionárias e colaboradores. Então, tudo isso acaba nos atingindo, introduzindo o condomínio nesse sistema de combate, né? Exatamente, eu acredito que é necessário um esclarecimento com relação à legislação. Porque a gente tem aí a Lei 11.340, Maria da Penha, que estabelece alguns tipos de violência, na verdade 5, psicológica, patrimonial, física, sexual, moral, enfim. E dentro deste contexto, nós podemos dizer que existem alguns tipos de esclarecimentos no que diz respeito à própria lei, porque tipificou, né, a violência em razão de ser mulher. Mas a gente tem a parte familiar, que são as violências praticadas, como bem disse o Cristiano, contra a criança, contra a pessoa idosa, contra o adolescente. E dentro deste contexto, também observamos e se faz necessário esclarecimento com relação à própria denúncia, porque eu já vou partir justamente para esse assunto. Muito bom. Porque nós temos aí alguns procedimentos para a realização da denúncia, mas também temos cifras negras que diz respeito a não resolvidos ou punidos. Nós temos aí subnotificações com relação ao próprio medo e você deve saber porque disse que esteve em um momento, né, trabalhou com mulheres em situação de violência, até a pessoa denunciar, ela suporta muita coisa. É um fardo muito grande. Exatamente. Vem o medo das represálias, a vergonha. Tem a ver também com o sentido... a gente pode entrar também na parte da pessoa idosa, a violência financeira, patrimonial, que às vezes o filho ali violenta aquele idoso de uma outra forma. Então, existem alguns outros tipos de violência dentro das violências, né, com relação à criança, à pessoa idosa, à mulher, ao adolescente, que devem ser também, digamos assim, esclarecidas. Porque a gente vive numa sociedade, pelo menos no meu entendimento, na minha visão, né, estamos aqui num ambiente de reflexão, que precisa ser falado e esclarecido o que vem a ser uma e outra coisa. Além disso, né, pode-se dizer que dentro da nossa sociedade nós temos um tipo cultural, né? Alguma cultura, né? Desde a colonização, fala-se muito do patriarcado, mas também temos que pensar e refletir que dentro dessa cultura precisamos do conhecimento sobre os tipos de violência, né? A gente observou aí também a violência política contra a mulher. Notou-se também, com relação a esta violência, que dentro dos ambientes existem algum tipo de cerceamento, né? Seja da palavra, seja da posição em que a mulher poderá ocupar ou está. Né? E, além disso, o que é violência? O que vem a ser violência? O que pode ser classificado como violência? Né? Até a Marilena Chauí, que é uma filósofa, fala a respeito da violência, que ela diminui a pessoa como coisa. Então, eu estou, de alguma forma, por meio da força, né? Que até a etimologia da palavra está ligada à força. Por meio da força, eu violo um direito fundamental, que é a integridade física, a integridade moral, a integridade da pessoa, do ser humano. Então, eu posso praticar uma violência psicológica muito tempo e, às vezes, eu estou num ciclo,
né, que eu acredito que deve ser também esclarecido, que existe um ciclo, né, de violência. É isso. Acho que sua fala é muito feliz quando você provoca e pergunta o que é violência. Por incrível que pareça, as pessoas desconhecem que ela foi educada a achar normal. Assembleia, ele não está lá um dia... Por que você não pode fazer um plantão de atendimento de dúvidas? Porque a Assembleia não é o melhor lugar. Eu tenho dito isso, mas as pessoas não têm... Por que não tem tempo? Porque você é obrigado a trabalhar com 30 condomínios, porque você é mal remunerado. Começa a cobrar bem. Você não é obrigado. Eu acho que vai chegar uma hora, porque também tem isso, né? Como esse síndico voltou depois de 40 anos, eles rodam. Você não engana todo mundo o tempo todo. Não, o tempo... Né? O tempo vai mostrar. Então, eu acho que hoje tem uma leva bacana de síndicos se preparando. Sim, tem uma leva de advogados hoje que entende essa premissa. Que militam, né? Que militam, são da área, que defendem, verdade. que são síndicos. E tem administradoras hoje, uma grande, no Brasil inteiro, Sim. que tem essa noção. Agora, é uma transformação do mercado disruptiva. E tudo que é disruptivo é lento. Né? Você não consegue... Hoje você fala de... É que eu não gosto de usar, mas você fala ESG. Né? Você fala de ambiente, social e governança. Né? Que as empresas estão usando. Isso é um conceito de 2005. É bem... Agora que está surgindo. Aí você fala, o que tem o social dentro do condomínio? Gente, tem pessoas com necessidades especiais. Hoje você atende... Tem pessoas idosas, a população está envelhecendo. Eu fiz uma besteira uma vez. Eu fui fazer uma apresentação de um plano diretor no condomínio e como tinha verbas, eu sugeri fazer uma quadra de tênis. Aí começaram a rir, né, o pessoal. Aí, quando começaram a rir, eu bati o olho, eu vi a população. Eu falei assim, Gabriel, eu tinha que fazer uma quadra de bocha. Eu não tive a sensibilidade de fazer uma pesquisa de qual é a idade média do o censo é fundamental. Então, hoje você tem que ser... Gente, você consegue fazer uma pesquisa. Por que é Assembleia? Você faz uma pesquisa, qual o interesse? Então, acho assim... População de pet, para você... De pet, que tem tomado conta dos condomínios. Eu acho assim, tem recursos, mas tem que ter a sensibilidade. Então, eu acho que tem que introduzir a psicologia, o relacionamento humano no trabalho do síndico. Mas isso você tem essa sensibilidade e uma boa... E esse é o caminho. Então, falando um pouquinho de família, né? Eu ia falar isso agora. Metade do mérito da Amanda, ou até mais, merece o marido dela. Com certeza. Por favor, pode assinar embaixo que esse homem não existe igual não, viu, não cara? existe. Ele é incrível, eu sou fã dele, ele sabe disso. Ele tá aqui eu no também estúdio, tô mandando um coraçãozinho aqui pra ele. Pois é, mas é disso que eu ia falar, é dessa rede de apoio que a gente tem que ter. Sim. Eu tenho 3 filhos, né? Tenho 2 bebês e um maiorzinho, o Miguel, Maria Clara e Marcela. Tudo com M, mas não foi combinado, gente. Não, foi coincidência. E o meu marido se chama Marcos Vinícius, então também não foi combinado. Conta não essa me história, esforce. viu, Marcos? Direito, viu, Marcos? E, enfim, nós somos uma família grande, né, em termos aí contemporâneos, né? Ninguém mais anda tendo, assim, 3 filhos. Mas eu tenho a minha mãe, eu tenho a minha sogra, eu tenho a minha Lucy Cleide, que me ajuda muito. Um abraço para ela, que ela tá sempre me tietando. E essa rede de apoio, Lari, é o que me permite estar em tantos lugares e fazer tantas coisas, né? Sem essa rede de apoio que está lá quando eu não estou, eu não conseguiria. Mas, acima de tudo, nós que somos mães, empresárias, líderes, advogadas, esposas, né? A gente precisa entender que a gente tem que delegar. E, ao delegar, as coisas não saem como a gente faria. Não é delargar, deixar com que seja feito de qualquer forma, nem no escritório, nem na maternidade. Mas, ao delegar, a gente sente, poxa, eu não teria feito daquela forma. Gostei da expressão, delargar. Gostei dessa expressão, que tem gente que delarga e aí vai, né, escada abaixo. Verdade. Mas a gente tem que se desapegar de que as coisas vão ser feitas como a gente faria. E muitas pessoas não conseguem ver isso acontecendo, né? Elas se reprimem e preferem fazer. À medida em que você vai pôr a mão na massa, o tempo que te restaria para fazer outra coisa e para liderar, você já não tem mais. Então, basicamente, a minha solução é estar sempre apoiada nessa rede de apoio e saber lidar com a personalidade de cada um, que também não é fácil. Aí você vai me dizer que, olha, eu tenho
tenho a Lucicleide, eu tenho a minha mãe, até a minha sogra. Gente, cada uma é de um jeito. Cada uma fala uma coisa. E o importante é saber lidar com cada uma. E você também tá na sua. Porque senão você não vai seguir, né? Não surta, né? E você se cobra muito, assim, Muito. De ausência, de não estar lá, de não estar presente? Muito. Eu tava falando isso no sábado com a Betina. A gente estava conversando sobre essas situações de viagens, dos congressos, né? E eu me cobrava mais. Até que eu fui para um ECC, para quem não tá na igreja e não conhece, Encontro de Casais com Cristo, que foi muito renovador para o meu casamento. E no ECC, a gente teve uma palestra e uma freira falou, ensinando todas as mães que estavam se sentindo mal por trabalhar fora de casa, que o mais importante é você dar qualidade de tempo para o tempo que você passa com seus filhos. Perfeito. E não o tempo sem qualidade. Vamos repetir a frase, que isso vai ficar de lição para todos vocês que estão ouvindo o podcast. Vai virar Reels Instagram essa frase. Vai virar um corte, viu? Atenção, equipe. Essa fala vai virar um corte olhando naquela câmera. O mais importante é você dar qualidade ao tempo que você passa em família. É se fazer presente quando você está nos momentos em família. Eu estou nos momentos em família nos finais de semana. E naqueles momentos são com meus filhos e minha família. Os demais é foco no trabalho, é foco na operação. E tá tudo bem. O que eu não posso é passar muito tempo e não dar atenção a nada do que eu faço. Perfeito. Perfeito. Acho que esse é um dos segredos. Aprende com a experiência do outro. Então, assim, eu síndica de 8 casas, tenho um CNPJ, onde que eu corro risco para que a gente fique mais acessível para os nossos colegas que estão nos assistindo? Tem risco? Será que a gente está glamorizando? Não? Como que é? Vamos falar de uma linguagem palatável aí para todo mundo conseguir entender. Então, vou dar uma notícia boa para você, que se o condomínio estava esperando acontecer, já aconteceu e aconteceu muito, não é pouco. Olha a gente já pessoal. tem decisões, até em segunda instância já, que versam sobre a LGPD. E isso não é algo que veio, que é aquela lei que não pega, como tem aqui no Brasil, né? A gente fala, essa lei pegou, essa não pegou. Essa lei é uma lei que pegou, está de acordo com um raciocínio em todos os blocos econômicos mais importantes do mundo. Então, está de acordo nos Estados Unidos, está de acordo com a União Europeia, está de acordo com o Mercosul. Ou seja, não há a possibilidade dessa preocupação com os dados pessoais voltarem atrás. Isso não vai acontecer. A gente teve uma modificação na Constituição brasileira, que trata sobre a questão da privacidade dos dados. Então, sabe o que é interessante a gente pensar? Que a tecnologia, geralmente, ela chega com muita força. E quem fica contra a tecnologia é a mesma coisa que você ir contra um rio Amazonas. Você pode segurar um pouquinho. A gente viu Kodak, a gente viu Xerox, a gente viu empresas gigantescas que falaram, não vai pegar. Exatamente. Não vai pegar. Vou pagar pra ver. A foto digital não vai pegar. Pegou. E agora? E agora não existe mais falou empresa. que era muito caro uma televisão de tela plana para o brasileiro comprar. Exato. Olha aí. Menosprezou o cliente dele. Antigamente, quando se vendia um terreno, seja no Brasil, principalmente nos Estados Unidos, começou-se a discutir que o terreno ele era até o infinito para baixo e até o infinito para cima. Então você tinha acesso a tudo, porque não existiam os aviões. No momento que o avião começou a sobrevoar alguns terrenos, o cara falou, ele está sobrevoando o meu terreno. Aí você tem que mudar aquela legislação. Então, no momento em que se não tem um controle sobre os dados pessoais de cada um de nós, a privacidade dos nossos dados, é porque tudo bem, dava para levar. A gente chegou num ponto em que uma quantidade gigantesca de empresas começava a trabalhar apenas... Ou seja, o core business daquelas empresas era dados de terceiros. Então, o que ele transformava em dinheiro era dados que não eram dele, que não tinha permissão dele trabalhar. E aí eu tô falando de gigantes de tecnologia, tá? Sim. Então, quando a gente vê, como aconteceu semana passada, do Google ser multado em milhões e milhões de dólares, quando o Facebook está sendo multado na Europa constantemente, estava até vendo a possibilidade de sair de alguns países europeus, porque ele está trabalhando com os nossos dados. Então tem aquela máxima que a gente fala, se você não está sentado na mesa, é porque você está no cardápio.
Ou seja, a gente é o produto. Quando a gente não paga pelo WhatsApp, nós somos o produto. Quando a gente não paga pelo Facebook, é porque nós somos o produto. Então, chegou num ponto em que não se respeitava mais os dados que pertencem a cada um de nós. E aí o legislador buscou uma alternativa e encontrou uma alternativa excelente. Só que nesse momento, a gente está no momento de mudança de comportamento. Condomínios, empresas, chave, né? governos, exatamente. Tem que se adequar. Tem que se adequar. Porque as pessoas... Saiu uma matéria na Folha que chama Carteiraço da LGPD. Porque você recebe no seu WhatsApp, vai ter liquidação esse final de semana. Peraí, mas eu pedi essa informação? Não. Perfeito. À vontade. O custo de... Como é que hoje é viável se aquecer uma piscina sem ter feito uma infra? Com esse tipo de aquecedor de piscina que vocês nos mostraram hoje aqui, como é que é feito isso? Isso aí tem é uma missão impossível ou é altamente possível hoje em dia se aquecer uma piscina? Altamente possível, né? Hoje a própria piscina, vamos supor que ela não foi projetada para um aquecimento. Isso. Só que ela foi projetada para um sistema de filtração. Seja ele composto ali por ralos de fundo, motobomba, filtração e retorno. O que eu preciso para a bomba de calor? A água passar dentro dela, trocar calor ali, absorver aquele calor e retornar a água aquecida. Então, o que é possível ser feito sem grandes obras? Derivo ali no retorno do filtro, né? Os síndicos aí que conhecem casa de máquina, né, vão saber disso. Toda piscina tem, não todas as piscinas ali, né, de um condomínio vai ter um conjunto filtrante, bomba e filtro. Coloca-se, né, a bomba de calor no retorno do filtro, faço uma derivação com a tubulação, mando para o aquecedor, do aquecedor eu retorno. Então, hoje é muito possível, né? Claro que o ideal, estou ali construindo a piscina, estou projetando ali a piscina, colocar sistemas independentes, sistema de filtração separado, sistema de aquecimento separado. Por quê? A água do filtro, ela retorna um pouco mais em cima, 20 centímetros abaixo do nível da água. O aquecimento, a água quente tende a subir, certo? Então, se você retornar por baixo, você tem um aproveitamento melhor do aquecimento. Tá? Então, piscinas novas, o ideal é separar. Agora, piscinas já existentes, também você vai aquecer do mesmo jeito, com poucas movimentações ali, poucas obstruções na piscina. Ótimo, tá? Isso é muito bom. Deixa eu falar uma coisa para você, mas isso não é nada que inviabilize um custo de condomínio, porque, na verdade, é o seguinte, como eu digo para você, eu vejo vários condomínios fazerem cota extra para academia, 400 mil, 600 mil, para se colocar umas bombas e aquecer a piscina e ter maior uso. Hoje, um condomínio, se ele quiser fazer coleta seletiva, quais são as opções dele? Tá? Primeiro, a prefeitura. A prefeitura é simplesmente um caminhão que passa, né, no condomínio para retirar resíduos. Ele não tem um estudo de proporção, ele não entende a dor interna do síndico, né? Então, primeiro, ele vai lá, quantos apartamentos tem? 100. Eu vou te colocar 2 containers. Não, mas eu sei que esse condomínio vai gerar 10. Você não pode coletar 2. Não, é o que eu tenho. Você quer 2? É 2 que eu tenho. Tipo assim, é isso que eu quero, eu tenho e pronto. Então ele não tem estudo e interno e entender a dor do síndico. Qual condomínio que hoje tem espaço para armazenar? Quase nenhum. Então a gente faz todo esse estudo. A prefeitura não oferece educação ambiental, né? Foi interessante que esses dias um investidor nosso, ele falou assim, Ale, me mandou um vídeo e falou, cara, não entendi. Como que eles sabiam que acontece isso? Eu falei, não, deixa eu ver o vídeo aqui. É um vídeo que ele filmou, que a gente sempre fala isso, mas a gente nunca tinha visto o vídeo. O caminhão da prefeitura da coleta seletiva, ele passa, aí ele pega esses 2 containers e coloca. E aí tinha um monte de saco de lixo preto do lado. Ele vai lá e joga ali pra cima. Aí ele perguntou, como que ele sabe que tem reciclável dentro? Eu falei, ele não sabe. Ele não sabe. Ele simplesmente jogou ali. E aí o seu condomínio tá fazendo certo mistura com o dele que tá fazendo tudo errado. Olha só. E aí quando chega na cooperativa, 70% é rejeitado. Então essa é a primeira solução, que é gratuita, mas não gera valor. E não é eficiente. Realmente o condomínio precisa fazer. Segunda opção, a opção aquela mágica lá que o condomínio vai ganhar dinheiro com o negócio, né? Que esse mito existe há muitos anos. Então vamos lá.
vai uma empresa que não é uma empresa, que é É um catador. O catador é outra história, mas é aquela empresa que é a Kombi caindo aos pedaços, né? Que ela vai passar no seu condomínio e ela vai pegar só o que vale a pena, que é o papelão e a latinha. Mas quem vai fazer isso para ele separar? Não é o morador. Vai ser o funcionário do condomínio que vai separar. Então ele vai lá, vai ficar horas e horas gastando energia, tempo, dinheiro, insalubridade, né? Devem ter vários síndicos aí nos assistindo. Ele não pode, desde 2012, ter uma jurisprudência, o funcionário do condomínio, mesmo que for material reciclável, a partir do momento que ele encostou a mão no reciclável, tem que pagar 30% de salubridade. Aí você vai fazer a conta. Nossa, eu tô ganhando R$100 por mês. Insalubridade é ainda os EPIs, né? Exato. Que é luva para ele ficar fazendo essa separação. Então essa conta nunca fecha. Você recebe 150, mas você tem um baita processo trabalhista que vai ser R$20 mil, sei lá, né? Hora de funcionário e tudo mais. Então é um puro mito. O exemplo que eu vou dar é o fato principal. Se o material reciclável realmente desse muito dinheiro, as cooperativas não seriam como elas são. Verdade. Né? Sabe quanto cada cooperado ganha no mês? Trabalhando das 9 às 6, trabalho um esforço físico, ganha R$1.200 mensais. Se esse material tivesse tanto valor agregado, você veria todas as cooperativas passando com caminhão Volkswagen. Tipo, é só ir numa cooperativa. Assim, é muito informal ainda, porque não fecha essa conta. E aí, como a cooperativa vai no seu condomínio e ainda vai pagar para destinar? Os dois estão sendo prejudicados, né? O condomínio, que vai ser muito prejudicado, processo trabalhista, tudo que eu falei, e a cooperativa que ela acha que vai fechar o valor para ela, mas não vai. Ela não faz a conta direito, ela tá perdendo mais, porque ela tá gastando diesel para ir coletar e não fecha essa conta, né? Essa é a segunda opção. Terceira opção, o catador, né? Catador é o mesmo perfil que o cara trabalha na cooperativa, mas o cara, em pleno 2022, ele anda com uma carroça. Uma carroça com 400 quilos. Um cachorrinho em cima. Exato. O cachorrinho, né, geralmente. Melhor amigo do homem sempre, né? Mesmo nessas situações. E assim, ele vai passar no seu condomínio, né? Super informal. E aí o síndico fala, pô, mas que legal, tô ajudando e tal. Eu falei, não, só perpetuando a pobreza. Não tem nada de lindo, de romântico, um cara com uma carroça com 400 quilos, exposto a todos os problemas da cidade, né? E aí, quando você ajuda uma cooperativa, você está ajudando esse público. Você está incentivando que esse cara saia da catação mais informal e entre numa cooperativa. Então acaba que quando você vai ali, começa a folhear... Vê aquele decorado maravilhoso. Aquele decorado maravilhoso, aqueles corretores extremamente preparados, sim, né? Águias para vender. E quando... A pergunta é para os dois, tá? Mas acho que é legal você começar falando. E quando você recebe as chaves, tá? Nós síndicos temos por obrigação, mesmo sem sermos engenheiro, né? Isso acaba que cai nas nossas costas... Termos que fiscalizar obras. Olha só, Larissa Lacerda. Exatamente. Que situação, né? Eu não sou engenheiro, você também não é, mas nós somos responsáveis por fiscalizar a obra. E se acontecer alguma coisa grave, também vai pegar pra gente, não é? A gente é responsável. E aí, como é que faz para o síndico, né? Que afinal de contas, o síndico, ele tá gerenciando o sonho de uma vida inteira, muitas vezes, das pessoas, as economias, muitas vezes uma herança. Cada um tem o seu porquê de que está adquirindo. A maioria das pessoas seu primeiro imóvel, outras são segundo, terceiro. Cada um tem o seu porquê. Geralmente, É o sonho do brasileiro, né? É o sonho do brasileiro, a moradia, a casa própria. Geralmente, o que é comprado é entregue? A pergunta é essa. Então, né? Acho que a gente precisa saber como é que a gente fiscaliza se aquilo que a gente comprou a gente está realmente recebendo. Ou assim, por onde que a gente começa para ter as informações sobre aquilo que a gente adquiriu? Então, assim, o manual do proprietário. O manual do proprietário. Existe uma norma técnica que, se não me engano, é a 14037. A gente não vai falar sobre normas, mas assim, qualquer informação adicional a gente pode fornecer depois. Sim. Mas, assim, ela Isso não faz tanta diferença, exatamente no número da noção, informação mais técnica. Ela regula como que são esses manuais. Sim. Como o manual do proprietário, o memorial descritivo da edificação.
Então, assim, você tem que saber o que você... o que você está adquirindo, quais são os materiais que foram empregados, como são as instalações, como é que é o processo, como é que tem que ser o processo de manutenção preventiva. Eu acho que já começa daí, né? Você se perguntar se você tem ou se você sabe o que você deveria ter para começo de história. Depois, você vai habitar aquela edificação. E aí, assim, o que acontece na sua casa com o tempo? Se você ficar 1 ano sem fazer nada na sua casa, a pintura fica feia, alguma instalação ali não funciona mais, algo entope. Então, na edificação é a mesma coisa. E, assim, uma coisa que a gente acha curiosa, que até talvez seja uma quebra de paradigma, né, quando a gente fala de diagnóstico de engenharia, por que quando se pensa, do lado do síndico agora, né, quando se pensa em administrar um condomínio, você pensa no quê? Numa boa administradora, você pensa numa assessoria contábil, jurídica, securitária, de um bom seguro para aquele prédio. Mas por que não pensar numa empresa que dê uma assessoria de engenharia? Você está habitando um prédio, aquilo vai se deteriorar com o tempo, você precisa de uma série de agendas de manutenções preventivas. Por que não uma assessoria de engenharia? Quero falar neste momento que o Papo Condominial Cast tem o oferecimento do grupo ProSecurity. Eu tenho uma mensagem super especial, final de ano chegando, tá? Então, assim, eu quero falar em nome do grupo ProSecurity, que lançou um vídeo maravilhoso. E muito obrigado, grupo ProSecurity. Daniel Lima tá lá presente em várias partes aí deste vídeo, tá? E eu quero trazer uma mensagem do grupo ProSecurity, um pouco do texto que vem nesse vídeo, que é uma mensagem muito bonita, tá? Chegamos ao final de mais um ano. Foi um ano cheio de desafios e aprendizados, tá? Comemoramos 36 anos de mercado... 36 anos de atuação no mercado, ficamos mais populares nas redes sociais, tá? Voltamos a exercer a solidariedade no Proação Criança, é um projeto lindo aí, viu, gente? Para quem não sabe, procure empresas que também têm propósitos e não pensa só em lucrar, tem propósito, tem uma característica social muito forte, tá? E o Grupo ProSecurity voltou a exercer a solidariedade do Grupo Proação Criança. Então, só neste ano, olha que número maravilhoso. E aqui eu tô falando de um nicho que é extremamente complexo, concorrido e que demanda de uma alta capacitação. Só neste ano, nós do Grupo ProSecurity conquistamos, graças a um trabalho muito sério, mais de 70 clientes novos, tá? Tendo ultrapassado a marca de mais de 700 clientes ativos. E aqui eu falo que mais ou quase que 90% disso são condomínios. Então, muito importante que vocês procurem empresas que sejam especialistas em condomínio, porque afinal de contas, existem empresas maravilhosas nessa área de facilities, terceirização. E mais uma coisa, tá? Que a ProSecurity ganhou. O selo Empresa Amiga do Meio Ambiente em parceria com o Muda. Perfeito. Né? Tá anotado aqui, tô chegando nessa parte. Não pode faltar, com certeza, tá? Então, assim, é um número maravilhoso que nós estamos celebrando agora neste final de ano, tá? Essa parceria de sucesso, tá? Outro dado super importante, só este ano foram gerados mais de 1.800 empregos diretos. Gente, eu tô falando em 1.800 pessoas que receberam empregos, mas são 1.800 famílias transformadas. Então, isso é um dado que, assim, por si só, o time do Paranhos tem que comemorar muito, porque assim, eu, enquanto dono de uma empresa que tivesse, né, mudando a vida de 1.800 pessoas, eu ficaria muito feliz. Então, isso por si só é um grande feito, tá? E nós participamos de inúmeras implantações esse ano, treinamentos, eventos e experiências maravilhosas aí com os síndicos aí que estão conosco e outros que também são convidados, tá? E além disso, valorizamos a nossa equipe. Foram mais de 120 promoções, tá? Na nossa equipe, tá? Então, assim, e para fechar, fizemos grandes parceiros esse ano, no ano de 2022, como o Papo Condominial, o Instituto Muda e a Gabriel. E eu, pessoalmente, fico muito feliz e me sinto, de fato, da equipe desta empresa maravilhosa, porque desde o primeiro dia que nós firmamos essa aliança, tem sido muito bom para os dois lados, tá? Então, obrigado de coração, ProSecurity, pelo oferecimento aqui do
Papo Condominial Cast. Um beijo para todo o time do ProSecurity. Eu fico feliz que eu chego e conto com a turma e o pessoal fala, cara, minha esposa nem atua na empresa, mas gosta de te assistir pela forma que você se comunica. Então, obrigado de coração aí por todo o feedback, tá? Que vocês trazem aqui pra gente, por esse amor que a gente passa. Manda um alô aí, Lari. Um abraço pro Diego, do Grupo ProSecurity, que ele sempre me chama pra todos os eventos. Eu tento ir nos que eu consigo, mas ele nunca esquece de mim. Um abraço, Diego. Muito bem. Agradeço também o time da Plim Condomínios, que também fazendo com que seja um sucesso o Papo Condominial Cast, esse sistema de automação aí, né, esse RP para administradores de condomínio, que também vem fazendo muito sucesso, tá? Com o programa Plim Parceiro, a tua administradora pode receber um programa de aceleração aí para desenvolver todas as suas áreas, tá? Então o time da Plim vai acelerar aí a tua administradora. E o que dizer da Eletromídia? Já falamos bastante. Gente, quanto mais a gente fala da Eletromídia, mais a gente gosta de falar, porque a Eletromídia é aquele parceiro, gente, que faz a diferença. Por onde você passa, elevadores, shopping, aeroportos, transporte público, cara, não tem onde você não passe que não tem Eletromídia, tá? São mais de 10 mil edifícios. Durante aqui o episódio falamos de alguns benefícios da Eletromídia, quanto que melhora a nossa comunicação, tá? Grande parceiro aí do mercado condominial, acelerando. Eu recomendo que vocês sigam aí o Eletromídia no seu prédio, tá? Perfil do Instagram, falando especificamente sobre condomínios, tá? Vamos dar uma força, crescer aí esse número de seguidores cada dia que passa, tá? Eletromídia no seu prédio. E o que dizer da Empresta Capital, que foi a empresa que é um banco, primeira entidade a acabar com essa barreira, acabar com esse preconceito que as entidades tinham com os condomínios, não confiavam em emprestar dinheiro pro colaborador. Enfim, a Empresta veio com esse conceito, quebrou essa barreira e vem fazendo a diferença, fazendo muito investimento nos condomínios no Brasil inteiro e valorizando estes empreendimentos que acabam tendo o seu valor de venda aumentado, né? Conseguindo vender mais fácil, alugar mais fácil, enfim, trazendo e resolvendo, né, as demandas que os condomínios trazem para eles, tá? O que dizer também do Grupo PPA, com seus 40 anos de atuação, esta fábrica gigante de 25 mil metros quadrados, que eu tive o privilégio já de visitar algumas vezes. Um abraço para Mari, toda a sua equipe. Mari também lá com o podcast dela, maravilhoso, lá diretamente de Garça, tá? Interior de São Paulo. Então, fazendo a diferença. Qual é o condomínio que você chega que não tem um motor PPA, que não tem uma cancela PPA? E agora na área de CFTV, fechadura, produtos com IoT e uma série de acessórios, tá? Obrigado de coração, PPA, o mercado condominial. Certamente, a nossa audiência é muito recíproca a cada um de vocês que fazem com que esse movimento e esse momento seja possível, tá? E agradeço por último, mas não menos importante, também ao nosso time aqui, ó, que o Ale usou como exemplo do pessoal da VRP Prêmio, lá diretamente de Balneário Camboriú, que é o local, né, que essa semana, né, no caso ontem, teve o lançamento do maior edifício do Brasil, empreendimento da FG, em parceria com o velho da Van, tá? Parceria com o nosso Luciano Hang. Lançaram aí o maior edifício mais alto, não só do Brasil, da América Latina, né? Então, lá em Balneário a brincadeira é essa, né? É a Embraed com a FG disputando quem faz aí os maiores empreendimentos e os caras estão só quebrando esses recordes aí, tá? Então, quem ganha é o mercado condominial com empreendimentos cada vez mais tecnológicos. Obrigado aí ao time da VRP Prêmio.